Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a artista Branca Gonzaga, beijo na cena, sejam bem-vindos. E a gente está chegando com um fragmento que alimenta, com o livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. Já na contracapa tem uma citação que eu acho muito interessante para pensar em começar a ler, né, esse livro, ao que ele se propõe, né, pra gente como virada, chave. Então fala assim: Eckhart Tolle nos transmite uma mensagem profunda e de grande esperança. Um número cada vez maior de pessoas está abandonando padrões mentais destrutivos baseados no ego e vivenciando o despertar de uma nova dimensão da consciência. Enquanto nos fala sobre condicionamentos mentais e que nos aprisionam numa existência de dor e insatisfação, Tolle lança uma luz esclarecedora pela qual todos nós podemos nos guiar para alcançar a paz de espírito e convivência harmoniosa e a felicidade. E a partir daí a gente vai seguir a parte de fragmentos, né, que ele vai apontando desde o início da humanidade, coisas e observações que nos fazem melhorar, ter uma existência mais em equilíbrio, e outras coisas que fazem a gente perder força, energia, né, e geram dor. Eu vou começar pelo capítulo 1, bem no início mesmo, porque acho que é uma forma de instigar vocês, e foi uma forma que me pegou também, né, como ele vai narrando sobre os processos na Terra e tudo mais. Então eu vou começar. Capítulo 1. O desabrochar da consciência humana. Evocação. Terra, 114 milhões de anos atrás, de manhã, logo após o nascer do Sol, a primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes desse formidável acontecimento, que representa uma transformação evolucionária na vida das plantas, o globo já estivera coberto de vegetação por milhões de anos. A primeira flor provavelmente não durou muito tempo. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado e, de repente, deve ter se dado uma explosão de cores e perfumes por toda a Terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes, que chamamos de flores, viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Cada vez mais, os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia. Mesmo que elas não tivessem um propósito utilitário imediato, isso é, que não estivessem vinculadas de alguma maneira à sobrevivência, no decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas e místicos. Jesus pede-nos que as contemplemos e que aprendemos com elas sobre como viver. Dizes que em determinada ocasião, Buda teria proferido um sermão silencioso, enquanto segurava uma flor e a apreciava. Após algum tempo, um monge chamado Mahakasyapa começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido o único a entender o sermão. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitido às gerações seguintes, por 28 mestres sucessivamente, e muito tempo depois tornou-se a origem do Zen. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar os seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo, sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie. Os sentimentos de alegria e amor estão ligados de um modo intrínseco a isso. Sem que percebemos inteiramente, as flores tornam-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe dentro de nós.
mais efêmeras, mais etéreas e mais delicadas do que as plantas das quais se originam. Elas são como mensageiras de outra esfera, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não só exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos, como emanam a fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra iluminação, no sentido mais amplo do que o convencionalmente aceito, poderíamos considerá-las a iluminação das plantas. Toda a forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humano, pode passar pelo processo de iluminação. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que isso significa mais do que um avanço, pressupõe uma descontinuidade do seu desenvolvimento, um salto a um patamar inteiramente diferente do ser. E mais importante, uma diminuição da materialidade. Eu acho interessante ele colocar esse... Eu vou parar aqui, tá, gente? Na segunda página, porque aqui ele já aponta a sutileza, né? Um aspecto que a flor ela tem, né? Ela traz o perfume, o toque sutil, mas ela é muito frágil. É muito frágil. Mas ao mesmo tempo ela tem toda essa potencialidade, né? De nos mostrar essa imaterialidade, né? Quase um espiritual ali, tanto na contemplação como na sua própria existência, modo de vida. De estar ali recebendo, de estar plena, né? E não ter uma coisa de utilitarismo, né? Que eu acho que é isso que é a beleza dessa ideia. Porque muitas das coisas que a gente coloca como utilitário, até nós mesmos, né? Tem que fazer, tem que ser prático, tem que estar vinculado à materialidade. Não digo que a gente não tem que viver, mas eu acho que isso está vinculado a algo que é muito mais primordial, né? Que é o nosso espírito, primeiro. Essa sutileza, né? Que a gente alimenta, assim como as flores, assim como a contemplação das flores, né? A sutileza de se perceber como um espírito que está o tempo todo ali com outros e outros, né? Seres espirituais e com uma forma espiritual muito maior, né? Que permite que esse coletivo de percepção sutil aconteça. Então esse é um pouquinho, né, do Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência, do Eckhart Tolle, tá? Ele também é autor do Poder do Agora. Ele traz vários insights, né, como a gente pode viver o presente, como a gente pode estar em mais contato com essa nossa essência, que é a essência de todas as coisas, né? E como, olhando e observando a própria natureza, a gente diminui esses locais de dor, de angústia, de imediatismo, né, de materialismo, que tira a gente dessa percepção que nós estamos já em plenitude, né? E podemos continuar desde que nos alimentemos e observemos, assim como as flores, essa existência tão sutil e tão maravilhosa. Um cheiro, meus amor. Até o próximo fragmento que alimenta. Beijo na cena. Estrelas. Brilhem grandão, meus amor. Lance esse perfume de vocês no mundo. Viu? Um cheiro.